Pague só por lead qualificado. Transforme conversas em eventos, sinais para o Meta Ads. Traqueamento avançado de WhatsApp. Talvez você tenha ouvido muito sobre esses termos por aí. Eu quero te mostrar aqui como que funciona essa implementação na prática dentro de uma única ferramenta. Não precisa de contratar várias ferramentas, uma ferramenta de traqueamento, outra ferramenta de CRM, outra ferramenta de VPS, N8N, banco de dados, fluxos complexos. Você não precisa de tudo isso. Eu quero te mostrar aquilo que você precisa para ter um rastreamento efetivo de todos os leads que estão chegando dentro do seu processo comercial e ainda por cima fazer com que a sua campanha ela otimize em cima dos leads qualificados, né? Que é o funil MQLW. E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como que você vai implementar na prática, qual ferramenta você vai utilizar. Vou te entregar também um checklist de implementação e também uma comunidade gratuita para você seguir as aulas para configurar a sua API de WhatsApp dentro da Go High Level, né? A gente vai utilizar a ferramenta dentro da Go High Level. Eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo o link para você poder utilizar a Go High Level por 30 dias gratuitos. E se você quiser utilizar aqui uma subconta da nossa agência aqui, eu vou deixar um link do nosso CRM, se você tiver interesse em utilizar o nosso CRM com o nosso suporte, com snapshots pronto já. A partir de R$ 97,00 você já vai ter acesso a um usuário, 10 mil contatos e todas as funções liberadas ali para você estar utilizando. Tá ok? Então vamos lá, sem delongas, eu vou te apresentar aqui o funil MQLW. O primeiro passo que a gente tem que entender é como que as campanhas elas otimizam hoje. Quando você não tem um traqueamento, um envio de sinal de quais são os leads efetivos para dentro das plataformas de anúncio, as campanhas elas começam a otimizar por clique. Então, cada pessoa que clica ali no seu WhatsApp são eventos que o Meta considera como otimização. E cada clique não necessariamente é um lead, né? A pessoa ela pode iniciar uma conversa lá no gerenciador. Vai contabilizar como uma conversa iniciada, mas não necessariamente é um lead. É uma pessoa que realmente enviou a mensagem. E muito menos é uma pessoa que realmente tem fit ou que tem interesse no seu produto. Boa parte dessas pessoas elas só mandam a primeira mensagem, depois elas desaparecem, aí você precisa fazer follow-up e enviar mensagem ali todo dia para fazer com que a pessoa ela responda. E isso é uma dor muito grande. E as suas campanhas elas são burras, né? Elas começam ali a gritar, falar que está otimizando, que está gerando lead barato. E do que adianta gerar um lead de R$5 se aquele lead ele não converte, né? Então, um lead barato pode custar caro para a sua operação. Isso é um ponto muito importante que você precisa entender. O que a gente traz, então, de solução, né? A solução é fazer com que esse lead ele entre para dentro de um processo comercial conectado com a plataforma de CRM e que quando essa pessoa ela envia uma mensagem para o seu time, o seu time responde e essa pessoa responde ao seu time, ou seja, essa pessoa interage com o seu time, a gente começa a trabalhar então um ponto de conexão. Então o lead ele entra no CRM através do canal, seja Google, seja Meta, o CRM identifica qual criativo veio aquele lead, anexa aquele criativo, qual o conteúdo do criativo dentro ali da pipeline comercial. Até mostrar um exemplo aqui, ó, de como que isso acontece na prática. Tem aqui um card que eu deixei aberto de um lead que chegou. Ó, o lead ele já vem com as informações de qual que foi o criativo, qual que foi o texto do criativo. Se eu clicar aqui, eu consigo até ver qual foi o criativo que veio. Aquele lead é uma campanha de teste que eu fiz aqui só para demonstrar para vocês, para não expor nenhum dado de cliente. Então, tem aqui um anúncio. Então, os leads que vierem desse anúncio, eu salvo aqui através de automação. Aqui vai estar a imagem, o ID, a descrição. Então, imagine o seu time comercial recebendo um lead e de qual criativo veio aquele lead. Então, você consegue fazer um atendimento personalizado. Então, se aquele lead ele veio sobre agente de A, então eu vou falar, olha, eu vi que você teve interesse em saber sobre o nosso super agente de A para poder qualificar seus leads. Então,
A conexão com a comunicação, ela ocorre de forma naturalmente. Então, não precisa saber por que ele está entrando em contato. Você já sabe o porquê ele entrou em contato. Então, o que a gente precisa agora dentro do processo comercial? É fazer com que a gente tenha uma pipeline para que todos os leads que são movidos para aquela fase, eles despertem uma automação que vai fazer um envio, né? Um envio de um sinal, aqui, ó, desse momento, um envio de um sinal para a meta para falar que aquele lead é realmente um lead qualificado. E esse envio, ele pode ocorrer em qualquer fase da pipeline. Isso é você que define. Por exemplo, eu tenho aqui um processo comercial que eu estou implementando, e que nesse processo, o envio do sinal, ele vai acontecer, deixa eu aumentar o zoom aqui, ele vai acontecer quando o lead chegar na fase aqui, ó, na fase 4 da pipeline, que tem viabilidade. Então, só o fato de atender não significa que é qualificado. Mas se eu avançar ele dentro do processo comercial e chegar em uma certa fase que eu considero que aquele lead é um lead qualificado, eu marco ele com a tag MQLW, nesse caso é um lead qualificado do WhatsApp, e desperto uma automação que vai enviar, ou seja, um sinal lá para a meta para falar que, olha, esse aqui é o lead qualificado. Então, o que acontece? As nossas campanhas começam a ficar inteligentes. E isso é um círculo que vai acontecendo, é uma engrenagem. A HubSpot chama disso de flywheel, né? Que são uma engrenagem movida a energia. Então, a nossa energia aqui de otimização vai ser identificar quais são os leads qualificados e, por automação e integração, a meta começa a otimizar nossas campanhas e o meu gestor de tráfego, ele está seguro que as campanhas elas estão seguindo para a direção correta, né? Algumas pessoas perguntam, Felipe, como é que eu sei que minhas campanhas elas estão sendo guiadas pelo caminho certo, por mais que que o resultado não esteja bom? É através de um traqueamento avançado. Então, quando a gente tem esse traqueamento com API de conversão, enviando para a meta quais são os criativos que realmente estão gerando lead qualificado e quais são as nossas campanhas que estão gerando realmente conversão, aí eu tenho uma máquina de vendas. Eu sei que minhas campanhas precisam simplesmente trocar criativo, otimizar público, fica mais fácil. Talvez nem otimizar público precisa, é só trocar criativo. Né? Hoje em dia, com a Andrômeda, se você quer saber sobre a Andrômeda também, eu tenho um treinamento dentro da comunidade também, eu vou deixar lá as aulas, é 100% gratuito. Se você quiser entrar dentro da comunidade, eu vou deixar o link abaixo também. E tem um porém, a comunidade ela está aberta, por enquanto, de forma gratuita. Futuramente, eu não sei quando eu vou mudar para ser uma assinatura recorrente, mas nesse momento está gratuito, então se você quer participar, entre em conta a tempo para você não perder a sua vaga e contribuir com a gente. Tem fórum, tem lives, então não perca seu tempo. Clica no link e acessa rápido, é gratuito. Seguindo, então esse aqui é o fluxo de implementação que a gente vai trabalhar e eu vou entregar para você dentro da comunidade também o nosso checklist. Então, esse checklist que eu utilizo e que eu disponibilizo para poder fazer as integrações. É bem simples, eu vou passar aqui com você aqui um passo a passo. Deixa eu ver. Então, tem 8 minutos ainda. Então, vamos lá. Né? Primeira coisa que você precisa para a gente implementar isso, você precisa ali de uma conta de anúncio, né? Claro, você precisa ter rodando anúncio dentro de um perfil, ABM já configurada, conta de anúncio, cartão, Pix, já tudo ok. E você precisa de ter já em mãos qual que é o pixel e o token, né? Se você não sabe gerar pixel e nem token, também comunidade vai estar lá as aulas. Gerou Pix, gerou token, agora você precisa criar suas campanhas. E quando você for criar as campanhas, é necessário que você vincule o número do WhatsApp. Aí eu deixei até essa descrição aqui, ó, criar uma campanha Meta Ads, mas antes de criar a campanha, finalize a integração com a API de WhatsApp coexistente, que nada mais é você poder utilizar o seu celular, o WhatsApp Business, e ao mesmo tempo utilizar a API oficial do WhatsApp. Ah, Felipe, como que eu faço essa integração? Comunidade, que é a primeira aula, eu já explico como que você integra a API oficial do WhatsApp coexistente. E também tem a compartilhamento de dados, né? Isso é fundamental também, você ativar uma chavinha lá dentro do anúncio
que é para poder compartilhar os dados para dentro da ferramenta. Então, a primeira parte da meta estando concluído, então a gente precisa fazer as implementações dentro do CRM, dentro da GoRelevel. Primeira coisa que você precisa fazer é já deixar o seu perfil de faturamento vinculado dentro da ferramenta. Precisa ter a pipeline estruturada já, para a gente saber qual vai ser a fase que a gente vai enviar o sinal. Nesse exemplo meu aqui, a fase da pipeline vai ser, tem viabilidade. Quando a pessoa chegar nessa fase, ele envia o sinal. Seguindo, próxima coisa que a gente precisa fazer, né, é o WhatsApp. Lá na comunidade também já tem implementação e cada número do WhatsApp ele tem um custo de R$ 57. Então você já vai preparado saber que hoje, para você fazer essa integração de terceiro, o custo dentro da ferramenta, da minha ferramenta, está R$ 57. Ah, Felipe, tá caro. Caro é você trabalhar com ZAPI, que é R$ 99. Caro é você trabalhar com outras instâncias, por exemplo, Stable, você vai pagar R$ 60 no API não oficial. A gente está falando aqui de API oficial, então é outro cenário. Nem tem como discutir, né? Segurança de disparo, você não vai ter riscos de bloqueio, não vai ter riscos de suspensão. E agora eu estou gravando esse vídeo em julho, são várias mudanças que a Meta está fazendo hoje em dia e que a qualquer momento, todo mundo que estiver utilizando a API, que não é oficial, vai ser banido. Isso é só questão de tempo. Então você tem que estar ciente sobre isso. Outra coisa que a gente precisa vamos lá, seguindo no checklist, os valores personalizados, né, que são os campos personalizados. Esse aqui é um ponto muito importante que você precisa ter. Quando você vai criar uma automação, é importante que você já deixe os valores de pixel e token armazenados dentro de campos personalizados. Então, lá dentro da ferramenta, para você fazer essa personalização, deixa eu abrir aqui, é bem tranquilo. Aqui em configurações, aqui na parte inferior de esquerdo, vai ter aqui, ó, campos personalizados. Aqui em campos personalizados, vamos lá, checklist, valores personalizados. A gente precisa preencher, na verdade não é um campo, são valores. A diferença é que valores a gente já deixa armazenado um valor fixo, que é imutável. Campos personalizados são campos que eles são variáveis, eles são alternados dependendo do contato e preenchidos por automação. Então, aqui em valores personalizados, eu vou criar aqui um valor, clicar aqui, criar, adicionar valor personalizado, e vou dar um nome aqui, pixel. Aí aqui dentro você vai colocar o pixel que você tem lá dentro do seu gerenciador de eventos do Meta. Ok? Aí depois você vai criar um outro valor personalizado, que é token. Aí você vai vir aqui e vou colocar token. Por quê? Porque assim eu venho aqui e coloco o valor do token, uma chave que vai fazer com que você consiga fazer essa integração. A Meta gera para você. Beleza, já tenho o meu token. Qual que é o próximo passo do checklist? Agora são os campos personalizados. E esses campos personalizados é o que será preenchido ali todos os eventos de rastreamento e traqueamento avançado do Meta. Então, o processo ele é bem simples também. Eu vou lá dentro depois que eu salvei o token, o pixel, eu vou clicar aqui em campos personalizados. E aqui dentro de campos personalizados, eu chego até a criar uma pasta, porque assim fica tudo organizado. Então, eu já tenho tudo salvo aqui. E o nome dessa pasta é Tracking WhatsApp. Dentro dessa pasta, eu tenho todos os meus campos e esses campos serão preenchidos pela minha automação. E o principal campo é esse daqui, ó, é o CTWA Lead, né? É o identificador do lead, onde quando eu for despertar ali uma automação para enviar um sinal, ele precisa ser enviado junto, porque é o identificador que categoriza quem que é o lead qualificado ou não. Então a gente precisa ter essas informações por aqui. Ok? Então se você quer copiar, é só parar o vídeo aqui e copiar quais são esses campos aqui.
No checklist também, lá na comunidade vai ter esses campos. E depois que você preencheu os campos personalizados, a gente precisa agora criar as nossas automações, que é a API de conversão, né? Então, a primeira automação que a gente vai criar é a automação da entrada de lead por anúncio. Então, para a gente criar essa automação, eu vou abrir aqui meu workflow para a gente poder criar. E você vai criar junto comigo aqui. Se você for assinante da plataforma, eu já te entrego essa automação pronta já, com um snapshot e vídeo gravado ali para você fazer a implementação. Vamos lá, automações. Vou ter algumas automações já. Vou clicar em API de conversão. Automação entrada de leads por anúncio. Você vai receber essa automação já pronta já, mas a gente vai passar aqui por uma só para a gente poder entender como que funciona. Se você quiser ir replicando comigo aí, você já consegue também. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o fluxo, esse aqui é um ambiente de criação das automações, né? Você consegue utilizar o fluxo padrão, que é o antigo, modelo antigo, e você consegue utilizar um modelo novo, que é esse construtor avançado. Se você já trabalhou com N2N, eu tenho aqui também alguns treinamentos de N8N, e dentro da comunidade também eu vou deixar aqui algumas aulas de N8N, aulas gratuitas, você já vai se familiarizar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é a entrada do lead. O lead, quando você utiliza esse node aqui, ó, deixa eu fechar essa observação, esse node, essa primeira fase, é o que a gente chama de gatilho, meu trigger. Então, meu gatilho aqui, a primeira coisa que eu quero é esse click to WhatsApp Ads. Então, quando eu coloco esse gatilho, é o que está vindo de anúncio. Mas eu preciso ainda categorizar de qual anúncio ele está vindo. Ele está vindo aqui da origem, tipo de source type é AD. Esse AD significa que ele veio de anúncio. Mas eu não quero só quem veio de anúncio, eu quero categorizar também quem veio do anúncio que contém ali uma frase do meu CTA que é converse diretamente comigo. Esse converse diretamente comigo é o que está escrito lá no CTA do meu anúncio. Então, se a pessoa ela clica naquele anúncio e ela tem essa frase, ele cai aqui. Se não tiver, não cai aqui. Então, é só um filtro de segurança mesmo, mas se você quiser criar anúncios mais personalizados e criar fluxos diferentes de frase por CTA, você consegue fazer por aqui também, né? Talvez seja um produto diferente, se você quer utilizar o mesmo fluxo, então tem como fazer um if e else aqui também. Beleza, o lead chegou, eu já tenho um filtro aqui para identificar se aquele lead ele é cliente, né? Se aquele contato ele é cliente ou não. Então existe uma variável dentro do Go High Level que é essa contact type, lead e customer. Se a pessoa dentro do contato tiver marcado como customer, ele é um cliente. Se não, ele é um lead. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo um if else, e se ele não for cliente, lógico, ele é lead. Então, se ele é lead, eu tenho aqui, ó, ele clicou ainda naquele CTA, clicou, então, beleza, ele segue por aqui, cria um negócio na minha pipeline e dispara aqui uma mensagem. Ele tem um disparo aqui, ó, send, é o WhatsApp, ele envia uma mensagem logo aqui de boas-vindas, né? Olha lá. Que bom receber seu contato, me chamo Felipe. Hoje sua clínica recebe leads pelas... Então, isso aqui é uma mensagem já de boas-vindas. Se essa mensagem ela for enviada, ela categoriza como delivery. Se não for enviada, aconteceu algum erro, aí eu já notifico o meu operador que, olha, aconteceu alguma coisa de errada e eu sigo o processo. Aqui, esse go to é basicamente, eu estou direcionando esse lead para algum destino, né? Então, nesse momento aqui, eu direciono ele logo para adicionar uma observação. Esses campos aqui de observação, tá vendo que todos aqui, ó, são campos de observação? Eles são os campos que são herdados direto do anúncio. E como existem variáveis para eles,
Basicamente, eu estou escrevendo quais são essas variáveis aqui. Mas antes desse momento aqui, ó, eu até esqueci de passar para você, aqui no gerador de oportunidade, que ele está criando uma oportunidade lá dentro da pipeline, tá vendo aqui, ó, ele cria ou atualiza, né? Mas esse node aqui, ó, ele é para criar oportunidade. Está até obsoleto, né? Existe um node só para criar oportunidade, né? Se você quiser, só clicar aqui no mais, aqui embaixo tem já um node para poder criar oportunidade. Lá na pipeline. Aqui, ó. É esse aqui, ó, de oportunidade. Esse aqui, ó, Create Opportunity. Então, esse campo aqui é o campo para você criar uma oportunidade, né? Depois eu vou até atualizar esse campo por aqui. Esse aqui ainda funciona, mas vai chegar um dia que vai ficar obsoleto, né? Então, por enquanto, eu vou deixar ele por aqui. Então, ele vai criar um lead na pipeline comercial, na fase novo lead. Aqui já vai vir o nome do lead, a origem do lead, e vai estar tudo armazenado por aqui, né? Campo, origem, tudo bonitinho. É isso que eu quero. Esse campo aqui é o campo que eu falei de ramificação, se contém lá realmente aquele CTA. Seguindo. Aqui é o momento que eu atualizo dados do contato. Esse dados do contato, eu estou preenchendo qual que é o código CTWA CLID. Eu vou preencher aquele campo. Você lembra que a gente criou um campo? Não vai estar aqui não. Aquele campo personalizado, chama CTWA CLID. Então, o conteúdo dessa variável vai preencher esse campo. O conteúdo dessa variável vai preencher esse campo. Então, ele vai começar a preencher os campos. E esses aqui são os conteúdos que vêm lá direto do WhatsApp. Então, eu preciso disso para poder salvar aquela informação, senão ela se perde, entendeu? Então, o lead chega com essa informação, que é nativa. Eu pego essa informação e atualizo um campo para salvar ela, porque senão ela se perde. Salvei essa informação. Eu tenho aqui um fluxo de distribuição de leads por SDR. Então, se você clicar aqui, ó, nesse dividir, é o node que eu estou utilizando. Vou clicar aqui, ó, está em inglês mesmo. Dividir. Ele vai pegar, o nome lá vai estar como split, se o senhor tiver em inglês. Você vai criar aqui, ó, um novo caminho e vai calcular o percentual que cada um vai receber. Assim, quando ele faz a distribuição, aí você categoriza aqui, ó, quem que vai ser o SDR que vai receber o lead, vai notificar esse SDR, e depois de 3 minutos, nessa automação que eu criei, ou seja, eu tenho aqui um questionamento, se foi vendido ou não. E se for vendido ou não, é uma tag que, através do meu vendedor, se a conversa ela tiver iniciada, se tiver fluxo de resposta, então eu vou marcar na automação como o vendedor está ativo. Se não tiver ativo, eu removo aquele lead daquele vendedor, ou seja, ele não interagiu, aquele lead está esfriando, eu removo ele e faço um go to, direcionando ele aqui. O próximo, ele sai do 2 e vai para o 3. E assim a lógica é a mesma. Caiu no 3, depois de 3 minutos não atendeu, não tem a tag, ele remove daquele vendedor e manda para o quarto vendedor. E o quarto vendedor precisa atender ele em menos de 3 minutos. Se não atendeu, ele remove desse vendedor e eu direciono ele lá para o primeiro. E assim vai rodando o lead. Alguém tem que atender. E assim, quando ele atende, ele sai dessa automação, eu marco como concluído esse workflow. Então, basicamente é assim que funciona, é que eu trabalho a entrada de leads, categorizado dessa forma, né? Desculpa. Seguindo. Outro ponto. A gente precisa agora ter um fluxo, um evento que vai disparar para o meta quais são os leads qualificados.
E eu preciso já definir qual vai ser a fase da pipeline que eu vou considerar um lead qualificado. Então, nesse segundo fluxo que eu já construí, vou deixar pronto para você também, você só vai mudar as pipelines, os gatilhos. Nesse fluxo, eu tenho alguns gatilhos aqui para identificar se aquele lead, de onde aquele lead está entrando para dentro desse workflow. Então, esse workflow, que é o que é a API de conversão, é o que vai disparar o evento, um sinal para dentro da plataforma, eu posso ativar ele de diversas formas, né? A primeira forma que eu posso ativar ele, nesse trigger aqui, é o gatilho movido para ganho, que a escolha é etapa do funil alterado. Quando o lead ele é movido para negócio ganho, ou seja, filtros, pipeline, comercial, etapa da pipeline, negócio ganho, essa etapa da pipeline é o que a gente está explicando aqui como uma coluna, né? Essa coluna aqui. Quando o lead ele é movido nesse processo comercial aqui para contrato gerado, é a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, negócio ganho. Quando ele chega nessa fase, o que eu faço? Eu ativo esse gatilho, o lead ele cai por aqui e eu faço uma condicional ainda. Ainda tem uma segunda condicional. Nessa condicional eu falo, ó, se o lead for movido para ganho, ele segue, aqui ó, movido para ganho. Ele segue para enviar um sinal com o evento purchase. O que significa esse evento purchase? É um evento de compra, porque ele foi movido para ganho. Aí lá no gerenciador de anúncios vai dar como uma compra efetiva. Mas, se for movido para qualificação, ou seja, ele atendeu, ele respondeu, que na minha pipeline tem viabilidade, então ele envia um sinal que é lead qualificado. Que é esse sinal aqui, ó, sinal de lead. Eu até coloco um valor aqui, qual é o valor daquele lead, moeda, e aqui eu mapeio os campos, né? Quais são os campos que eu quero enviar. E qual que é o campo? Tá vendo que a gente atualizou lá o contato com CTWACLID? Então é esse campo aqui que eu preciso ter o valor dele dentro dessa API de conversão aqui. A função tipo de conexão e integração, tipo de evento, lead events, token e pixel. Esse ID do conjunto aqui é o famoso pixel. Eu não vou escrever ele aqui porque eu já coloquei lá no campo personalizado, tá vendo? Custom value. Eu já coloquei ele aqui. Tá lá naquele campo personalizado que a gente fez. Aquele valor personalizado. Então, coloca aqui o valor do token, o valor do pixel. Como que você faz para chegar aqui, Felipe? Só clicar aqui, ó, nesse lapisinho aqui. Aqui vai ter os meus valores personalizados. E é só pesquisar o nome por aqui, que já vai estar escrito lá. Tudo direitinho. Como eu já coloquei, não vai aparecer de novo. Ok? Mas e o venda? Como é que você fez, Felipe? Eu só vim aqui, ó, mesma configuração. Porém, no nome da fase, eu coloquei purchase. Onde você acha esse nome? Lá na documentação da meta, você consegue ver quais são os eventos personalizados que eu envio através de API de conversão. Tem page view, tem inscrição, tem várias coisas que você consegue enviar, mas precisa ter o valor do CTWACLID. Sempre foca nisso daqui. Precisa ter esse campo. Tá ok? Eu não vou falar sobre Google hoje, vai ter outro vídeo, mas a lógica é a mesma. Então, depois que a gente tiver todos esses dois fluxos ativados, enviando conversão, a gente tem a certeza que nossas campanhas estão indo pelo caminho certo, estão deixando de otimizar para clique, estão começando a otimizar realmente por lead qualificado, e é assim que a gente tem uma máquina de qualificação de leads no WhatsApp de 100% de forma automática.
E assim que eu finalizo aqui essa implementação. Se você quer que eu implemente esse processo para você dentro do seu processo comercial, se você não tem um processo comercial e quer que eu construa junto com você, eu vou deixar um link aqui do meu WhatsApp. Você vai entrar em contato comigo só se você realmente tiver interesse. Se é para tirar dúvida, se é sobre o vídeo, você vai entrar em contato pela comunidade. Lá tem um fórum dentro da comunidade. Você pode vir aqui em discussão e colocar aqui um tema, colocar sua dúvida por aqui. Mas se você quer realmente implementar, você quer cortar fila e realmente partir para implementação, eu vou deixar meu WhatsApp aqui e você vai entrar em contato comigo. Se você gostou realmente desse vídeo, eu quero que você me ajude a crescer esse canal, a curtir, a compartilhar, enviar para aquela pessoa que precisa desse conteúdo. E a gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo. Até mais.